Paz do Senhor Jesus. Como é bom estar na casa do Pai para mais um momento de louvor e adoração ao Senhor. Que toda honra e toda glória seja tributada ao Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro da Revelação, no capítulo de número 2. Livro da Revelação, e também conhecido como Apocalipse, no capítulo de número 2, a partir do verso 1. Glória seja dada ao Senhor. Amados, eu pedi para colocar no telão essa versão King James. É uma versão que, segundo os estudiosos aí, ela é a que mais se aproxima do grego, da tradução do grego. E eu gostaria de compartilhar com a igreja essa passagem. De repente a sua Bíblia está com uma outra versão, mas a essência da palavra é a mesma. Amém? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e ainda no meio das 7 candelabros de ouro: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo com a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimento de toda a espécie por causa do meu nome, e não deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar a prática das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei do teu candelabro do teu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao que vencer, ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Diga graças a Deus. Eu quero, repita assim comigo bem forte: eu quero comer dessa árvore. Pai querido, Pai de amor, a tua palavra foi lida, agora é a tua hora, é o teu momento, e nós te rendemos graças e pedimos a tua bênção, a tua direção. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados, tome seu assento, glorificando ao Senhor. Eu quero tomar esse texto como base para essa ministração da palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que já foi confirmado aqui durante o louvor, para a glória do Senhor. A maior alegria de um ministro do Evangelho, a maior alegria de um evangelista, a maior alegria de um pastor, a maior alegria de um servo de Deus, falar
do amor de Deus é levar o homem ao pleno conhecimento do amor de Deus, vê-lo nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo e desfrutando de todo o poder que há no nome do Senhor Jesus. A maior alegria, o maior privilégio é ver aquela pessoa ser impactada pelo amor de Deus, ser abraçada por aquele amor que nos constrange, ser tocada no mais íntimo do seu interior. O amor ágape, o amor que não trata com leviandade, o amor que não se ensoberbece, o amor que não espera nada em troca, o mesmo amor demonstrado por aquele samaritano quando ele estava jazindo à beira daquela estrada, o mesmo amor que teve o Senhor por todos aqueles que Ele curou, que Ele libertou, o mesmo amor que Jesus, assumindo a sua forma de homem, demonstrou naquela cruz, quando Ele aceitou a missão do Pai. Isso é graça. A maior alegria de um ministro, de um servo do Senhor, é ver quando uma pessoa se rende aos pés do Senhor e entrega as suas mãos, aleluia, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir daquele momento, ela passa a conhecer quem é esse Deus. A partir daquele momento, ela passa a conhecer quem é Jesus, o plano redentor. E agora, ela passa a desfrutar da virtude do Altíssimo, daquele amigo que habita em nós, do nosso companheiro diário, daquela pessoa que caminha conosco dia a dia, ombro a ombro, lado a lado. Uma pessoa que nós podemos confiar, uma pessoa que nós podemos compartilhar as nossas lutas, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas lamentações. E que Ele está habitando dentro de nós. Amados, não há preço que pague, porque Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Nós não fizemos nada para merecê-lo, mas nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. E quando nós lemos essa carta, na verdade aqui no capítulo 2 e no capítulo 3 nós encontramos 7 cartas, direcionada a 7 pastores, de 7 cidades literais, que existiram, porque Deus tinha um propósito, o plano do Evangelho. Se o Evangelho chegou até nós nos dias de hoje, é porque alguém lá atrás aceitou a proposta do Evangelho de Cristo, se rendeu a Ele e deu continuidade. Amados, essas 7 igrejas, ela também tem a sua representatividade na esfera espiritual e escatológica. Ela simboliza 7 dispensações, são 7 períodos diferentes, são 7 propósitos de Deus para a humanidade.
E o interessante dessas 7 cartas, nós precisamos estar atento a 4 detalhes que estão inseridos dentro dessas cartas, que muitas das vezes passamos despercebido. Pastor, quais são esses 4 pontos? Primeiro, a apresentação do Senhor Jesus, ela é peculiar e de fácil entendimento. Olha nessa carta de Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, e que está no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem é que está escrevendo essa carta? Jesus. Jesus está escrevendo essa carta, direcionada para a igreja de Éfeso, porque ele tinha um propósito. Segundo ponto, ele faz um elogio. Ele reconhece as habilidades, a virtude daquela igreja. Então ele faz um elogio. Mas também ele está observando tudo, e ele vê os pontos fracos, os pontos deficientes, aonde aquela igreja está errando. Terceiro ponto, então ele faz um alerta. Ele chama aquela igreja para uma responsabilidade de se corrigir, de rever os pontos fracos, de rever aonde elas estão errando, e se consertar, e se arrepender. E o quarto ponto, ele também fala das consequências daqueles que não se arrependerem, daqueles que não reconhecerem os seus erros, e continuar naquela mesmice, e continuar naquela situação. Em contrapartida, para aqueles que se arrependerem e perseverarem, vem os benefícios. E o benefício dessa carta é comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. É por isso que eu te chamo você para a responsabilidade de estar lá na eternidade, usufruindo, comendo daquela árvore que está à sua disposição. Mas para isso é preciso nós perseverarmos, é preciso nós lutarmos como bons soldados, não ter medo de cara feia, não temer as adversidades, mas permanecer fiel, porque aquele que nos chamou, aleluia, ele é poderoso para nos dar muito mais, além daquilo que nós precisamos, além daquilo que nós pensamos. Quem está entendendo a glória a Deus? Amados, nesse caso, nós estamos falando da igreja de Éfeso, e eu quero traçar, nessa introdução, um fundo panorâmico da situação histórica daquela época, do contexto histórico daquela época, para que você possa entender um pouquinho daquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Éfeso quer dizer desejável. Foi uma igreja literal, fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua 3ª viagem missionária, isso lá para o ano de 52 depois de Cristo. E Éfeso é uma grande cidade, é uma grande metrópole, é uma cidade portuária, que sobrevivia do comércio, banhada pelo mar Egeu, hoje ali proximidade da Turquia. Isso nós estamos falando de frente para o mar Egeu. Do outro lado do mar Egeu está a Grécia. Amém? Só para você se situar um pouquinho no mapa atual. Nessa cidade imperava a idolatria, o ocultismo, a feitiçaria, a idolatria.
Tanto que naquela época, naquela cidade, existia o templo de Ártemis, a deusa para os gregos, ou a Diana para os romanos. Nessa cidade, em Éfeso, havia um templo consagrado a ela, e esse templo, ele está na galeria das 7 maravilhas do mundo antigo. Então você veja a importância dessa cidade, aquele monumento, lugar de idolatria, lugar de promiscuidade, lugar de feitiçaria. Era uma cidade que os recursos que eles precisavam vinham da venda de ídolos. Olha a ignorância do povo, olha até que ponto a idolatria pode nos contaminar. Os sacerdotes e sacerdotisas mantinham relações sexuais entre eles, em adoração a essa deusa, em louvor a essa deusa. Havia uma promiscuidade muito grande, então o pecado era grande. E foi nessa cidade em que Paulo ergueu um templo ao Senhor. Foi nessa cidade que começou o culto ao imperador. Veja o ocultismo, as perseguições com veemência ao cristianismo. Uma cidade sedutora ao pecado. E mais tarde ela ficou conhecida como o Portal dos Mártires, devido à tamanha perseguição aos cristãos. Paulo agora está preso, provavelmente em Roma, e ele escreve uma carta para a igreja de Éfeso, que está na sua Bíblia. E nessa carta ele elogia o seu amor, a sua fé, a sua perseverança diante das perseguições, diante das adversidades. Aquela igreja que estava em Éfeso, ela apresentava Cristo como nosso Redentor, como nosso Salvador. Ela apresentava a redenção em Cristo pela sua graça. E como os redimidos, e como nós redimidos, vivemos nessa novidade de vida. Essa igreja, ela está estrategicamente num ponto muito lindo, muito importante, naquela época do Novo Testamento. Pois a transformação de vidas era notória, era visível. As pessoas deixando a idolatria, as pessoas deixando a prostituição, as pessoas deixando a promiscuidade do pecado e se rendendo ao genuíno evangelho, se rendendo graça ao nome santo do Senhor. Essa igreja de Éfeso foi determinante no combate aos falsos profetas e também a doutrinas dos nicolaítas, doutrinas que iriam de contra a palavra de Deus, ou seja, combatiu a heresia com veemência, com temor ao Senhor. Se você lê a carta de Paulo à igreja de Éfeso, você vai entender essa síntese que eu fiz. Uma igreja determinante, uma igreja que se envolveu no lugar aonde imperava o pecado, e no meio do pecado, essa igreja crescia, essa igreja prosperava, porque Cristo era o centro daquela igreja.
Aleluia, louvado seja o nome do seu Senhor. Mas não é bem isso que nós entendemos nessa carta. 50 anos depois dessa igreja ser inaugurada, Jesus usa a vida de João, revela para ele essa carta, e ele diz assim: escreva essa carta para essa igreja de Éfeso. E é agora que eu começo a pregar a igreja. Pois o amor, tão elogiado pelo apóstolo Paulo, não existe mais. Começa a ocorrer uma decadência espiritual ao ponto do próprio Senhor Jesus exortar o anjo dessa igreja através dessa revelação. Jesus reconhece a missão dela. Jesus sabia as suas ações, as suas atitudes, em pregar o evangelho, em falar do amor de Deus, em combater os falsos profetas, em combater aqueles que iriam de contra a palavra do Senhor, combatendo com veemências as heresias. Então, o próprio Jesus chama essa igreja numa responsabilidade, para se arrependerem, para se consertarem com o Senhor. Eu quero fazer uma sinopse desse texto, dividido em 4 tópicos. Primeiro tópico: não importa a circunstância, não importa o tempo, Jesus tem o controle absoluto da sua igreja nas mãos. Posso ouvir um amém? Essa igreja é do Senhor Jesus, e Ele tem o controle dessa igreja nas palmas da sua mão. Eu poderia dizer, e por que não, que Jesus Cristo está aqui nesse lugar. Ele passeia por meio da igreja, com a finalidade de nos encorajar, de nos fortalecer, e de nos, aleluia, perseverar, com palavras, com sermões, com atitude desse ou daquele, com um simples abraço. Ele tem o controle da liderança nas suas mãos. Ele tem o controle de todos os obreiros, de todos os servos, de todas as servas que aqui vêm para cultuar ao Senhor, entregar o seu louvor, a sua adoração, sem esperar nada em troca. Você faz isso por amor, você faz isso porque você é grato ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Dentro da igreja de Cristo, não tem lugar para clero ou leigos, como na outra época tinha. Dentro da igreja de Cristo, todos são servos do Altíssimo, aptos a servi-lo a Ele, com alegria, com amor, aleluia, com atitude, porque você entendeu a proposta do Evangelho. E saber que o Senhor Jesus está no controle da igreja, isso nos dá segurança, isso nos dá confiança,
em saber que a sua presença é real no nosso meio, e que Ele se revela através da sua palavra. Texto bíblico, Hebreus, capítulo 1, verso de número 1, o que diz o texto bíblico? Tendo outrora Deus falado aos nossos pais, de muitas maneiras, de muito jeito, pelos profetas, nos últimos dias, Ele tem falado pela palavra, pelo Filho, que o constituiu herdeiro de todas as coisas. Aleluia! Então não temas, não se envergonhe, exercite a fé que está dentro de vós. Olha que lindo! Quando Jesus chama os seus discípulos, quando Ele começa a formar a sua equipe eclesiástica, quando pessoas começam a se render ao Senhor, a confiar no Senhor, a seguir os seus passos, agora não é mais 12, são 24, daqui a pouco não é mais 24, é 48, e daqui para frente o número só ia dobrando. Por quê? Porque criam na palavra que o Senhor Jesus ministrava. Só que tem um detalhe: Jesus não pregava mar de almirante. Ao contrário, né, pastor? Céu de almirante, mar de brigadeiro. Jesus não pregava tempo de paz, tempo de alegria. Não. Jesus ensinava: olha, tem certeza que quer me seguir? Tem certeza que quer seguir os meus passos? Vocês vão ser humilhados, né, Bianca? Vocês vão ser afrontados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser acusados. Mateus 18, aleluia, 20. Mas saiba de uma coisa, que aonde estiverem 2 ou 3, eu estarei ali no meio de vós. Nós estamos aqui umas dezenas, amém? Todos aqui estamos no mesmo propósito. Jesus está aqui. Oh glória, oh louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que lindo, Mateus 28, 20. Vão vir as lutas, vão vir os dias maus, mas não se preocupem, porque eu estou convosco todos os dias, e estarei até a consumação dos séculos. Isso nos fortalece, amados. Isso nos encoraja em saber que o Senhor Jesus está presente em todos os momentos na nossa vida. Eu quero te dizer algo: descanse no Senhor. Ele nos conhece, Ele sabe todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Não tenha medo, então somente confia no Senhor, creia, tenha paciência em saber que o Senhor está no meio da igreja. Oh glória! Afinal, foi Ele que nos chamou, amados. Foi Ele que nos separou. Foi Ele que nos nomeou. Foi Ele que nos trouxe aqui nessa noite. De repente você que está ouvindo essa mensagem através da live, saiba de uma coisa: Jesus te ama. E Ele está aí, através do Espírito Santo, trabalhando no seu coração. Não perca tempo, se renda ao Senhor e entregue as suas vidas nas mãos do Senhor,
e Ele fará grandes coisas acontecer na sua vida. Segundo ponto, Jesus conhece as nossas ações. Você pode esconder algo um do outro. De repente, um problema que você está enfrentando, uma situação adversa, você quer viver aquela situação, você não compartilha com nada. De repente alguém pode também estar tentando ocultar um pecado praticado. Mas através do Senhor Jesus, nós não podemos ocultar nada, porque pela sua onisciência, Ele conhece a todos nós. O nosso trabalho, para engrandecer ao Senhor, para engrandecer o seu nome, nossa perseverança diante das dificuldades, apesar que somos limitados, nós somos frágeis, mas quando nós perseveramos, aleluia, sabe aquele momento que bate o desânimo, bate o cansaço, o Espírito Santo de Deus vem e nos impulsiona e nos traz até a igreja, aleluia. E nós ouvimos aquela palavra, e aquela palavra nos fortalece, aquela palavra, aleluia, nos transforma, nos alimenta. Oh glória, que nós saímos daqui alegres, radiantes, regozijantes no Senhor. Apenas um abraço, não é, Cineide? Ali na recepção, de repente uma pessoa veio para a igreja apenas para ser abraçada. Como já temos testemunho de pessoas que vieram e foram abraçadas e foram tocadas, impelidas pelo Espírito Santo do Senhor, porque foi um abraço sincero, foi um abraço de amor, foi um abraço, aleluia, direcionado pelo Senhor Jesus. Fidelidade doutrinária, olha que lindo, pastor Djalma. Quando uma igreja se mantém fiel à palavra do Senhor, não há necessidade de distorcê-la, não há necessidade de enfeitar, de adulterar, para tentar ter os benefícios próprios. Usam palavras fora do contexto, com pretexto. Não de ganhar almas, mas deixar os seus cofres mais saudáveis. E isso está lá na carta, né? No capítulo 3, na carta de Laodiceia, no capítulo 3, capítulo 3, verso 14. Depois você leia, é a igreja da atualidade, é a igreja de hoje, e você vai entender o que eu estou falando. Uma igreja que sofre por amor ao Senhor, uma igreja afrontada, uma igreja perseguida. E é muito interessante isso, que quem é que jogou pedra no telhado do vizinho quando era criancinha? Será que só eu? A partir do momento, lá na Bahia não fazia isso não, né, Val? A partir do momento em que nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, nós passamos a ser vidraças.
Sabe por quê? Porque o brilho do Espírito Santo começa a radiar dentro de nós, e o brilho do Espírito incomoda. Então elas começam a pegar pedra e começam a atacar. Vamos ver o estrago que essa vidraça vai fazer. Mas glória a Deus que tem crente blindado, que aquelas pedras vêm e ele vai pisando em cima. Ele vai pisando, né, Bianca? Ele vai pisando e vai subindo. Oh, glória! Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas não é fácil não. Esse foi o diagnóstico que o Senhor Jesus fez quando viu o que estava passando dentro da sua igreja. Eu gostaria de fazer uma pergunta e não precisa você responder não. Qual o diagnóstico que o Senhor nesse momento faz de nós? Será que estamos no centro da vontade do Senhor? Será que nós estamos deixando a desejar? Será que nós estamos pisando da bola e não temos humildade em reconhecer e se humilhar diante do Senhor? Será que os nossos projetos estão ou não alinhados com os projetos que o Senhor tem preparado para a nossa vida? Faça essa reflexão. Terceiro ponto. Você fez essa reflexão. E o convite do Senhor Jesus para a igreja. Jesus, ele faz um convite para a igreja. Exorta toda a igreja e convida ao arrependimento. Pastor, eu não tenho pecado. Glória seja dado ao nome santo do Senhor. Persevere. Mas na analogia que o Senhor Jesus fez com aquela mulher ali na praia, aquela mulher que foi pega no flagrante do adultério, e diante de todos aqueles acusadores, Jesus pergunta: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essa palavra é para mim, que sou pecador. Aleluia. Mas louvado seja o nome santo do Senhor, que o sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz do Calvário tem poder para me redimir de todo o meu pecado, quando eu me ajoelho diante do Senhor, com toda a sinceridade, com todo arrependimento, e confesso eles diante do Senhor. Aleluia. Conforme Paulo disse ali a Romanos: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ter consciência de que você tem uma aliança com Deus, e que por um deslize essa aliança foi quebrada, e você então se humilha diante do Senhor, e essa aliança é refeita. Saber, olha que lindo, saber que a sua aliança com Cristo, ela tem um peso muito forte, ela tem um valor imensurável, inexplicável, porque ela foi, aleluia, concretizada com o sangue de Jesus que desceu ali da cruz do Calvário. É através do arrependimento que nossos pecados são perdoados. É através do nosso arrependimento que nós somos impulsionados a se relacionar com Deus novamente. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Amados, a todo momento é preciso nós revermos a nossa vida, como ela está.
Em qual área eu posso melhorar? Em qual área eu posso dar liberdade para o Espírito Santo de Deus abrir aquela gaveta? Sabe aquela gaveta? Em todas as 7 cartas, você vê Jesus convidando a igreja a se consertar com Ele. De repente, você pisou feio na bola com o Senhor Jesus. E agora o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração. É o Espírito Santo de Deus te incomodando, para que você renove essa aliança que foi quebrada. 4º ponto, eu já estou encerrando. O benefício que a obediência gera. Verso de número 7, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Há uma diferença entre ouvir e escutar. De repente, muitas pessoas, centenas de pessoas, poderão estar ouvindo essa mensagem, mas poucas podem ouvir essa mensagem e dar crédito na palavra que o Senhor está ministrando. Quem ouve, aceita e obedece. Quem ouve, aceita a exortação e se posiciona diante do Senhor. Quem ouve terá alimento farto e abundante. Aleluia, que o próprio Senhor Jesus servirá. Aqui, nesse reino, e lá na glória, eternamente, nós teremos um alimento farto. E eu não estou falando de pão, de arroz e feijão não, amados. Eu estou falando aqui de um alimento farto, sadio, puro. Aleluia. Quem está entendendo a glória de Deus? Quem ouve a exortação se assentará na mesa com o Senhor Jesus. Quem ouve terá vida eterna com Deus, e viveremos todos juntos para sempre. Entrando um pouquinho no contexto dessa carta, aonde a igreja de Éfeso errou. Na prática do primeiro amor. Amados, de repente você pode perguntar: ô pastor, o que é perder o primeiro amor? Quantos se lembram do dia? Deixa eu ver no meu lado, né? Quantos se lembram do dia que entregaram sua vida ao Senhor Jesus? Pode lhe dar um sinal. Aquele dia que você deu crédito na palavra do Senhor, que você foi abraçado pelo Senhor Jesus, o amor de Deus, a essência de Deus, que é o amor, passou a estar dentro de vós. Amados,
De que maneira você saiu da igreja? Alegre, feliz, satisfeito, contente, glorificando a Deus? Eu creio que a primeira atitude sua foi falar desse momento impactante com os vizinhos, com os seus parentes, com os seus irmãos, com todas as pessoas que você encontrava. Você, aleluia, estampada aquela alegria, aquela felicidade, e você falava do amor de Deus. Você falava da graça do Senhor com veemência, com satisfação, aleluia, e as pessoas ficavam assim, atônitas. Nossa, que lindo! Comigo foi assim. Eu me lembro um dia que eu estava cheio do Espírito Santo de Deus. Tinha saído de um seminário, aleluia, de seitas e heresias, pastor. Quando eu saio desse seminário, num domingo pela manhã, que eu entro no portão da minha casa, quem está lá? Pode falar, igreja. Quem? Testemunha de Jeová. Eu quero te dar uma boa notícia para você. Eu sou uma testemunha de Jeová. Eu amo testemunhar desse Deus, aleluia, do seu filho, que se entregou naquela cruz. E aquela pessoa foi falando, e eu fui dando corda, até a hora que o Espírito Santo de Deus me impulsionou. Bendito seja o nome do Santo Senhor. E eu comecei a falar da graça, eu comecei a falar do amor, eu comecei da virtude do Espírito Santo de Deus. E aquele homem não se conformou, e ele falou: nossa, a sua Bíblia é boa mesmo, hein? Ela foi traduzida por João Almeida. Não é? Pois é, a minha foi por João Almeida. E a sua? Joseph Smith? É isso? Quem é mesmo? Amados, e aquele homem saiu. Se não aceitou Jesus, não importa, mas ele soube parar e ouvir a palavra da verdade. O que cabe a nós é fazer a diferença nesse mundo tenebroso, nesse mundo que quer nos devorar, nesse mundo que pega as suas pedras e taca em cima de nós. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Jesus alerta a respeito da perda do amor, a iniquidade se multiplicando, o pecado se proliferando, o banquete que esse mundo nos oferece, com o propósito de nos tirar da visão, nos tirar do foco, fazer com que nós vamos nos esfriando, fazer com que aquele amor que está dentro de nós vai se esfriando. Aí vem a timidez, aí vem o cansaço,
Logo depois que eu me rendi aos pés do Senhor, apesar de com 6 anos já frequentar a igreja evangélica, mas eu fui ter um real encontro com o Senhor, já com os cabelos brancos, já com a minha família formada. E o Senhor Jesus sempre me chamando. A minha esposa falando da graça, do amor. Até que um dia, para não contrariá-la mais, eu fui na igreja. Uma igreja no culto de quarta-feira, como hoje. Um culto com menos pessoas que nós temos hoje. Tanto que nós sentamos numa roda, assim, ó, numa meia-lua. E o pastor pregando. E o pastor ministrando. E eu cheguei em casa murmurando. Falando mal. Ou igreja fria. Uma igreja sem a presença de Deus. Hoje eu entendo que quem estava frio era eu. Que eu fui com outro propósito naquele lugar. Eu fui para satisfazer um convite. Eu não fui para ouvir a palavra. Eu não fui para ser transformado. Aí Deus começou a trabalhar. Chacoalhar. Chacoalhar. Primeiro foi Tiago. Depois foi a Thalita. Depois a Bianca. E foi chamando. E eu disperso. E eu longe. Espera um pouquinho que chegou a sua vez. Caniço de Jeová, ó. Começou a puxar. Eu caí de 7 metros de altura. Quebrei a 3ª vértebra lombar. Tive fratura de calcânio. Luxação nos 2 joelhos. Luxação nos 2 punhos. Porque eu caí de pé e para trás. Mas o Senhor poupou minha vida. Porque Ele tinha um plano para fazer na minha vida. E a partir daquele momento, eu me rendi ao Senhor. Fui tudo, literalmente, fui tudo quebrado para a igreja. Mas eu fui com um propósito de mudar de vida. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu fui com um propósito de aceitar a Jesus. Não por aquilo que Ele me oferece. Não por aquilo que Ele tem poder para me dar. Eu me rendi ao Senhor por aquilo que Ele é. Aleluia. Eu me rendi ao Senhor pela sua graça, pelo seu amor, que Ele demonstrou naquela cruz do Calvário. Quando Ele disse ao Pai: está consumado. Em Ti eu entrego o meu espírito. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que naquele momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O caminho foi aberto. E o Evangelho chega até nós. E está chegando para muitas pessoas que ainda não conhecem quem é Jesus. De repente sabe de ouvir falar, de escutar quem é Jesus, mas não conhece de ter intimidade. Coloque a mão no seu coração. De repente, o Espírito Santo de Deus está te falando: filho, eu quero te usar. Eu quero fazer de você um canal. Eu quero, através da sua vida, levar o meu evangelho, o meu amor.
Deixa eu te usar. O Espírito Santo de Deus está dentro de vós e Ele está te falando: eu sou contigo. Não se vergonhe, não tenha medo, persevere, seja fiel, assuma esse compromisso. Que através da sua vida, pessoas se renderão a mim. Aleluia, seja dado ao nome santo do Senhor. Eu vejo aqui uma atmosfera de adoração muito forte, igreja. É o Senhor Jesus falando contigo, através dessa palavra. É o Espírito Santo de Deus te incomodando. Seja um atalaia. Fale do amor de Deus em tempo e fora de tempo. Deus vai te dar a oportunidade. E quando a oportunidade vier, não a despreze. E você verá a glória de Deus inundando a sua vida. Quantos creem assim da glória a Deus? Aleluia. Hoje nós temos muitas ferramentas para falar do amor de Deus. Canais digitais. Estamos na era das plataformas. Use aquilo que você tem de mais precioso, que é a palavra de Deus. Abra sua boca, que Ele te encherá. Quantos creem assim da glória a Deus? Soberano Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi pregada e o Teu nome glorificado. Queremos ser usados por Ti, Senhor, levantados por Ti como instrumento nas Tuas mãos. E que toda honra, que toda glória seja tributada ao Senhor que vive e que reina para todo sempre. Usa a nossa vida, Pai. Usa-nos, Senhor, para falar do Teu amor, para falar da Tua grandeza, para falar das virtudes que há no Teu Espírito Santo. Usa-nos, Senhor, para que as pessoas, aleluia, sejam transformadas como nós fomos. Que possamos, Senhor, usar a Tua palavra como uma ferramenta de corte, colher frutos maduros, frutos cheirosos, colocá-los numa cestas para apresentá-lo a Ti. E que toda honra e que toda glória seja tributada somente ao Senhor, que vive e que reina para todo sempre.